Vamos lá. Então, agora, dando continuidade, quero convidar o doutor Romeu Fadu, médico do Hospital Sírio-Libanês, médico cirurgião plástico e médico da Biocredito Brasil. Por favor. Vai falar de cannabidiol, um tema integrante, um tema muito interessante. Eu acho que nós, no final da palestra do Romeu, nós vamos poder ter outras discussões sobre esse tema bem integrante. Romeu, fica à vontade. Boa noite a todos, muito obrigado, senhor presidente, valeu André, senhor diretor científico Ricardo Bombinha, senhores diretores da NLB, senhoras e senhores, boa noite. Quero agradecer primeiro o convite, a oportunidade de falar para vocês. Aqui são meus conflitos de interesse. Eu sou co-founder da organização, sou CEO da Biocredito Brasil e participo da Sociedade Inglesa de Medicina Canabinoide também. Por que nós vamos falar de cannabis, pessoal? Porque cannabis, ela existe a cannabis boa e tem a cannabis recreativa. Então, de forma geral, vamos falar de cannabis geral agora. Depois nós vamos saber separar o que é cannabis que se usa para medicina e o que é cannabis que se usa para recreação. Cannabis é uma planta amplamente divulgada e é rastreada há mais de 10 mil anos. Então, nós temos históricos de encontros de tumbas de faraós e múmias com cortes de cannabis datadas de mais de 10 mil anos atrás. Nós temos a origem principal na Ásia e é importante saber que a cannabis é uma planta chamada canna-like. O que é uma planta canna-like? É uma planta que tem um talo longo e as suas folhinhas na sua periferia e a flor na sua extremidade. Outros exemplos de plantas canna-like que são primas irmãs da cannabis: a cana-de-açúcar, o bambu e o lúpulo. Então, já vamos ver tudo isso. E aqui são todos os nomes que nós temos da cannabis de várias civilizações que, obviamente, não se conheciam e cada uma deu um nome para a cannabis, né? Bom, é importante falar isso daqui. A cannabis é a droga ilícita mais amplamente divulgada, cultivada e traficada e abusada em todo o planeta. 2,5% da população mundial depende ou usa cannabis. Compare com cocaína, que é 0,2%. Compare com opioides, 0,2% da população. Então, é extremamente importante. E não é um uso local. A cannabis é difundida em todo o planeta. Não é nenhum outro país. Então, todos os grandes países e pequenos países utilizam cannabis de forma recreativa ou não. E a cannabis medicinal foi usada pela primeira vez pelo pai da medicina chinesa, chamada Shen Lung, né? Ele está datado no livro, um dos livros da medicina chinesa mais antigos, de 2800 a.C. Ele usava para tratamentos de dor crônica, para aliviar sintomas de pele. Então isso tudo está escrito e tem na literatura. Aliás, pessoal, uma coisa importante aqui. Não sou usuário de cannabis e a ideia aqui é mostrar para vocês o uso médico da cannabis, tá bom? E a humanidade, em geral, utiliza a cannabis como para fins medicinais, espirituais e industriais. Lembrem que a China e a Coreia fazem terno, tênis, roupa de cânhamo, que é a cannabis, há mais de 300 anos. E já se fazia antes, estou falando da parte industrial. Mas há milênios que se usa cannabis nessa parte. Essa aqui é a planta da cannabis, de forma geral, tá, pessoal? Então a cannabis, a gente está acostumado a ver a folhinha, mas a folhinha praticamente não produz nenhum tipo de canabinoide. Onde vai ter os canabinoides? Onde vão ter os óleos importantes? São lá nas flores, que estão circundadas em vermelho. Nas flores, nós vamos encontrar essas estruturas aqui, que são os tricomas. Tá. Aqui. Passa um antes. Aí. Esses são os tricomas. Os tricomas nada mais é do que a gente pegar a flor e aumentar uns 40 vezes, nós vamos ver essa estrutura aqui. Essa estrutura nada mais é do que uma estrutura celular
essas células produzem a resina, e a resina nada mais é do que um óleo que contém todos os canabinoides. E para que não deixe extravasar na planta, Deus colocou uma borda de cera. Então essa cera, quando as células produzem bastante óleo, bastante resina, essa cera explode e escorre o óleo pela flor. O que o CFM fez? O CFM, muito inteligentemente em 2019, fez um livro chamado A Tragédia da Maconha. Por quê? Em 2014, a Anvisa regulou o uso da cannabis medicinal no Brasil. Então, a maior parte da população não sabia diferenciar o que era cannabis boa, o que é cannabis de rua, o que é cannabis medicinal. Então, o CFM fez um livro chamado A Tragédia da Maconha, onde ele descreve os malefícios humanos da cannabis que contém uma molécula específica chamada THC em maior quantidade, em maior concentração. Então, tudo que vocês estão vendo aqui é a cannabis de rua, é a cannabis que contém uma concentração de THC acima de 1% e que causa transtorno de comportamento, pode gerar dependência química e que gera também um dano no QI. Próximo, por favor. Gera dano de QI e tem vários efeitos adversos a curto e longo prazo. Então, todos esses efeitos adversos são descritos reais na literatura para o uso de cannabis de rua, cannabis que contém mais de 1% de THC. Nossa, está difícil de passar. Muito bem. Então, de forma geral, pessoal, esses dois são os dois principais componentes da planta cannabis. Não vamos separar aqui o que é cannabis medicinal do recreativo. Então, de forma geral, nós teremos esses dois os principais componentes. O componente de THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é um componente, uma molécula que, em altas doses, portanto, mais de 1% de concentração, pode gerar prejuízo de atenção, de memória, de aprendizado, faz as alterações psicotrópicas, alucinações e ideia paranoides. E ela é uma molécula que vai ter um agonismo especial, ela vai ter uma preferência aos receptores CD1, que é um receptor endocannabinoide nosso, é um receptor canabinoide interno do corpo humano, de todos os mamíferos, na verdade, mas ela vai ter uma preferência. Porém, existe uma outra molécula que é mais frequente, que é a molécula CBD, ou canabidiol. Essa molécula, ela tem a preferência em ficar nos receptores CD1 ante ao THC. Então veja que importante. Já vem aqui a primeira lição de todos. Quem trabalha em pronto-socorro aqui? Todo mundo já trabalhou. Qual é o tratamento que a gente dá para pessoas intoxicadas com cannabis? Chegou um adolescente, um adulto jovem, intoxicado por cannabis de rua. O tratamento é óleo puro de CBD. É um óleo de cannabis medicinal, porque ele vai ter a preferência em ocupar o receptor CB1 preferencialmente. Ele é um agonista inverso do CB1. Mas ele é uma molécula que não dá efeito alucinógeno. É uma molécula que tem propriedades ansiolíticas e antagoniza os efeitos do CBD. Agora, além disso, nós temos inúmeros outros componentes nesses óleos. Nós temos 120 terpenos, 70 canabinoides, assim por diante. Veja que a composição de um óleo de cannabis é extremamente importante. Nós já vamos ver o porquê. Próximo, por favor. E esse aqui é a classificação botânica. Os canabinoides estão aqui. Eles são divisão de angiosperma, depois ramo cannabis, espécie cannabis sativa linus, porque o Linus foi quem escreveu, fez essa descrição botânica da cannabis, e depois nós temos 3 subespécies principais: sativa moderada e sativa índica. Hoje nós temos mais de 3.000 subespécies, porque houve muita mistura e assim por diante. Mas olha que interessante, próximo. Olha, voltando. Olha onde quem toma cerveja aqui. Eu sei que um colega você toma cerveja. Olha onde está o lúpulo. Isso aqui é lúpulo. E olha o lúpulo comparado onde está o lúpulo e a cannabis. São primos irmãos. Quer dizer, dá para fazer cerveja de cannabis.
ou de cânhamo, não é? Então, do que a gente está falando? A gente tem a subespécie sativa ruderalis e índica, mas a gente tem, então, uma subespécie que produz pouco THC. Não está passando aqui. É essa daqui. É a sativa, que é uma subespécie que não produz, ou produz até 0,3% de THC, que, portanto, não ativa o nosso sistema dopaminoide. Não vai gerar nenhum tipo de efeito psicotrópico. Portanto, é do tipo da cannabis medicinal. E como se chama essa planta? Se chama hemp em inglês ou cânhamo em português. Quem já não foi numa fisioterapeuta que usou por alguma razão uma corda de cânhamo e ela põe fogo na corda de chão para fazer aquela terapia de ventosa? É cânhamo. Cânhamo é a cannabis que não produz THC. E por que a palavra hemp ficou endemonizada no Brasil? Por causa de uma determinada banda de rock. Tá bom? Isso aqui, pessoal, só para vocês saberem, é um... Volta, por favor. Isso aqui é um campo lá em Hokkaido, no Japão, viu? E a planta cannabis ela é um mato, é uma praga. Você põe fogo, nasce de novo. Põe fogo, nasce de novo porque ela faz a propagação por sementes. O passarinho vai lá, come um pouquinho, faz cocô, nasce cannabis. Bate vento, leva a semente de cannabis, nasce de novo. Então, essa aqui é um grande campo lá em Hokkaido. Bom, e por que o cânhamo tem que ter uma regulação diferente? Primeiro porque não causa dependência química, isso que diz a World Health Organization, a Organização Mundial de Saúde, tá bom? Produz o máximo de 3% de THC, não ativa o sistema dopaminoide, não causa tolerância. O CBD da planta atua de forma contrária ao THC, portanto, é um tratamento para intoxicação por cannabis de rua, tem 3 mil anos de conhecimento ancestral, tolerância e segurança são extremamente bem aceitas pela World Health Organization e além de tudo, os maiores produtores, China e Estados Unidos, temos utilização em tecido animal e ração, em tecidos e ração animal. Provavelmente vocês já devem ter comido galinha, frango, etc., que é alimentado com semente de cânhamo. É extremamente, semente de cânhamo pode trazer para o Brasil de forma legal esse terfipero, tá bom? E gera muitos outros produtos e não causa alteração psicogênica. Bom, isso aqui é a planta, como vocês podem ver, se usa toda a planta de cannabis em toda a indústria. Aqui fora do Brasil, o Brasil não é permitido plantar, mas se usa desde das raízes até todas as folhas, tudo é usado na indústria. E como é que o cânhamo se tornou ilegal? Se tornou ilegal porque em 1911 houve a conferência do ópio lá em Genebra. E aí foi decidido nessa conferência que o ópio era uma droga danosa ao ser humano. Né? Então restringiram o uso de ópio no mundo todo. Antecipou a ONU isso, viu, pessoal? Antecipou. E aí o que aconteceu? Um brasileiro e um egípcio levantaram a mão e falaram assim, e a cannabis? A cannabis também gera muito dano. Naquela época, em 1911, não havia nenhum tipo de laboratório que me permitia separar o que era cannabis de rua do que era cannabis medicinal. As plantas são idênticas, só tem uma maneira de se diferenciar. Se você coletar o óleo, mandar para análise e dizer quanto de THC tem. Então, naquela época, então, decidiu-se que a cannabis, de forma geral, seria proibida. Quais são as apresentações legais no Brasil? As apresentações legais são os óleos de uso sublingual, isso tudo autorizado pela Anvisa desde 2014. Óleo sublingual ou os óleos de oral, os balmes, que são os cremes cutâneos, e em breve os dermopeses e os cosméticos. Com relação à legislação, em 2006 foi feita a Lei de Drogas do Brasil. Em 2006 foi assim definido. A Anvisa regule a cannabis medicinal do Brasil. A Anvisa regulou? Não. O que aconteceu? As mães das crianças que tinham síndrome epiléticas ou síndromes convulsivas graves, como por exemplo síndrome de Dravet, elas tinham que traficar cannabis, o óleo de cannabis medicinal no Brasil, para tratamento dos seus filhos. E essas mães se juntaram e moveram uma ação pública. Eu não vou passar o vídeo porque é um pouquinho longo. Moveram uma ação civil pública contra a Anvisa,
forçando a Anvisa a regular a cannabis medicinal no Brasil, o que aconteceu em maio de 2015. Então, a partir de maio de 2015, a regulação do uso da cannabis medicinal no Brasil é dada pela Anvisa. O que aconteceu? Então, quais eram os critérios? Primeiro, precisavam ser produtos importados. Nós não podemos plantar cannabis no Brasil, tá bom? Com exceção de algumas autorizações especiais de associações de pacientes. Não podem ser sintéticos, isso já mudou, já pode ser sintético no Brasil. E o nível de THC tem que ser inferior de CBD. Portanto, eu posso ter um óleo de 49% de THC e 51% de CBD, legalmente no Brasil. Em 2017, a planta passou a ser considerada uma planta medicinal. Olha aqui. Ela passou pelo Ministério da Saúde, em 2017, a cannabis entrou para a lista de denominação de planta medicinal brasileira. E em 2019, em dezembro de 2019, se oficializou a possibilidade dessas empresas que importavam óleo de cannabis terem a sua fabricação aqui, poderem ter os seus produtos em farmácia. Mas para isso, obviamente, precisa ter toda a regra de farmacêutica, ter AF, AE, e precisa fazer o teste de estabilidade de todos os produtos para a zona 4B, que é a zona tropical úmida. Bom, então o que nós temos desde 2004? A importação direta, via Anvisa, tudo online, normalmente demora de 3 a 7 dias para chegar. Existem várias empresas que já têm autorização imediata, você pede autorização para a Anvisa, imediatamente autorizada, cerca de 20 empresas, a Bioquímica é uma delas, manda a foto da receita para o paciente e a empresa providencia toda a burocracia junto à Anvisa. E desde 2019 nós já temos em farmácia vários produtos. Dois produtos nós temos de forma legal, que fizeram todos os testes de estabilidade, ou pertencendo a alguma farmacêutica, né, por exemplo, parte do Naduz e assim por diante, e temos 16 produtos com autorização especial ou liminar sendo vendidos nas farmácias, tá bom? Isso é importante porque vai ter a sua regulação. Se você quiser fazer uma prescrição para um paciente e ele comprar produtos em farmácia, não é um papel branco, não é receita branca, é receita azul, se tiver até 0,2% de THC, ou receita amarela, se tiver mais de 0,2% de THC. E por que a gente precisa falar de cannabis? Porque nós temos um sistema endocannabinoide, nós temos receptores canabinoides. Os receptores canabinoides só funcionam com canabinoides. Você não consegue estimular o sistema canabinoide, por exemplo, com opioide. Você não consegue estimular o sistema canabinoide, fazer ele ficar ávido, com outra medicação. Só consegue com canabinoide. Aí o Ciro pergunta, mas Romeu, se eu tenho um sistema endocannabinoide, Deus deve ter dado para a gente endocannabinoides. Nós devemos produzir, e é verdade. Nós produzimos canabinoides. E um dos canabinoides que nós produzimos é a anandamida. Foi descoberta pelo professor Rafael Buchanan, de Israel, em 1992. E descobriu-se também um outro canabinoide endógeno, que é a 2-AG. Mas existem outros que são os vanióides, que estimulam o sistema vanióide. Existem vários outros já. Tá bom? Então, receptores CD1, principalmente do sistema nervoso central, na área do crânio, responsável principalmente por todos os efeitos psicotrópicos de ação do THC, né? Ele é expresso predominante nos neurônios pré-sinápticos, e nós temos os receptores CB2, que são os receptores de expressão majoritária do sistema imunológico, também na micróbia ativada. Mas também, obviamente, tem presente em vários outros órgãos. Lembrando que as mulheres têm presente receptores CB2 no útero e na região vaginal. Além disso, existem receptores CB2 em praticamente todo o trato gastrointestinal. Volta, por favor. Bom, aqui mostrando os receptores CD1 e CD2, onde são mais frequentes. Então, CD1, cérebro, pulmão, fígado, sistema imunológico, mas o CD2 bastante presente no sistema imunológico,
baço, ossos e pele. Bom, como é que funciona? Como é que se dá a sinalização? Então, nós temos os receptores. Os receptores ficam no neurônio pré-sináptico, lá em cima, aquele roxinho e o verdinho na periferia, está no neurônio pré-sináptico. Os canabinoides, os endocannabinoides, pessoal, eles só são produzidos por demanda, eles não são armazenados. Não existe armazenamento de anandamida nem de A2AG, tá bom? Então, quando existe a produção do endocannabinoide, seja anandamida, seja 2AG, ela vai se ligar ao receptor canabinoide pré-sináptico e vai impedir a liberação do neurotransmissor. Mas veja a complexidade do sistema de sinalização. O sistema de sinalização é tão complexo que eles chamam de receptores promiscuidade celular e heterodímeros. Então, é tão complexo hoje, isso é 2020, o trabalho do Neuroscience, Natural Neuroscience 2020. Então, esse sistema é tão complexo que se a gente ficar aqui conversando, vai demorar pelo menos mais uma hora, tá? Então, é importante também saber isso daqui. Os canabinoides, eles reduzem a liberação das citocinas pró-inflamatórias, regulam os linfócitos reguladores e os linfócitos T-helper 17, que são estimulação pró-inflamatórios e pró-autoimunidade, reduz a resposta do T-helper 1 e T-helper 17 e suprime a proliferação dos linfócitos T. Isso é importante porque nós já vamos ver algumas patologias que têm evidência científica para o uso dos canabinoides. Aqui vamos lá. Nós fizemos uma avaliação recente, né, de 72 a 2022, e encontramos no PubMed 1.045 resultados, sendo que 103 são trials, que estão cadastrados no clinicaltrials.gov, clinicaltrials.gov, tá bom? E temos apenas 59 revisões sistemáticas. Isso dá para a gente um detalhe muito importante para quem é médico e cientista, é o seguinte: puxa, se de 1.045 resultados você tem cerca de 6% de revisões sistemáticas, etc., quer dizer, talvez não seja tão evidência assim. E vocês têm razão. A evidência do uso do canabinoide não é para monoterapia. Os canabinoides medicinais são usados para coadjuvância. Em quais situações? Em situações das síndromes convulsivas refratárias graves. Talvez nessa situação seja a única que nós possamos usar como monoterapia, às vezes associado com algum outro medicamento. Mas é a mais eficiente o uso e é o único que o CFM dá como autorizado, né? Dor crônica refratária, como coadjuvância, não é para tratamento de exclusividade. A dor crônica refratária, principalmente em pacientes oncológicos, o uso da cannabis medicinal se faz importante. Ansiedade, bastante importante, principalmente naqueles pacientes que vão falar em público e que tem o branco ou que não tem, ou tem a vergonha de falar em público, né? Em terapia do sono, também com adjuvância, a cannabis medicinal ele não induz o sono, mas ele faz com que você tenha aquele sono infantil, aquele sono REM infantil. Então a associação com algumas medicações e canabinoides trazem um sono bastante revigorante, tá? Sintomas não autores da doença de Parkinson, por ele ser um neuroprotetor e proteger o sistema nervoso central, e como coadjuvante em quadros demenciais, como por exemplo no Alzheimer. Tá? Aqui mostrando todos os trabalhos que vocês estão vendo, são trabalhos quais 4 e 5, portanto todos com alta evidência científica, aqui falando da ansiedade em pacientes que vão falar em público, aqui de 2011, né, Neuropsychopharmacology, que é uma revista bastante importante, um jornal bastante importante. Com relação ao sono, esse trabalho foi bastante divulgado porque foi feita uma terapia dupla cérebro prospectiva com veteranos de guerra do Vietnã, que tinham pesadelos, tinham um sono bastante ruim. E eles mostraram a eficiência no controle do sono, também no controle dos pesadelos. Os pacientes falam, doutor, não tem mais pesadelo. É uma coisa muito legal, né? E
isso aqui, com relação ao tratamento de dor crônica refratária em câncer. O importante, pessoal, é o seguinte, mostra que, apesar da quantidade não ser tão importante, mas quando você acompanha 6 meses, posso voltar, por favor? Quando você acompanha por 6 meses esses pacientes, mostra uma diminuição importante do uso de opioides. E esses pacientes falam, doutor, eu voltei a ir ao banheiro sem a necessidade de medicação, tá bom? E os canabinoides têm a sua ação associada com a analgesia, principalmente para a oncologia do sistema nervoso central. Para mulheres, a dor complexa da endometriose é bem tratada com canabinoide. No endotox lá da Faculdade de Medicina da USP, conduzida, o César Gama esteve lá dando aula, os canabinoides medicinais já passam a ser uma opção bastante importante no tratamento da dor da endometriose. Tá? Lembrando que a dor nociceptiva não é bom no tratamento do canabinoide, porém, para a dor inflamatória, a dor neuropática, é extremamente potente o uso dos canabinoides medicinais. Tá? Falando também da fibromialgia, como coadjuvância, os trabalhos trazem a sua eficiência, que é um trabalho do Journal of Pain de 2021, mostrando a evidência do uso dos canabinoides quando comparados aos pacientes padrão do controle, né? E aqui um trabalho publicado no JAMA. Todo mundo fala, o JAMA é o jornal mais importante médico do Ocidente. O JAMA publicou um trabalho feito em Ribeirão Preto pelo Dr. Kripa, onde ele comparou 2 grupos da linha de frente de Covid, profissionais da saúde, sendo que um deles tomou 300 mg de canabinoide e o outro não tomou canabinoide, e eles tiveram uma melhora de 80% em questão de síndrome de burnout no grupo que tomou canabinoide. Bom, um outro jornal bastante importante, New England, 2017, mostrando a evidência do uso dos canabinoides para síndromes convulsivas graves infantis, aqui no caso de síndrome de Dravet. Então, com até monoterapia. Eu imagino vocês que crianças com Dravet têm 60, 70, 80 convulsões por dia. Essas crianças não chegaram na idade adulta, porque não existia a possibilidade de desenvolvimento do sistema nervoso central. Com os canabinoides medicinais, nós temos pacientes com Dravet na idade adulta. Com relação ao trauma crânioencefálico, foi comparado lá na Virgínia, em Richmond, na Virgínia, trauma crânioencefálico com TC Glasgow 9 a 15, comparando um grupo com o outro, mostrando que o grupo que tomou canabinoide teve a recuperação mais rápida, portanto mostrando uma ligeira neuroproteção, assim como para os pacientes que têm AVCI ou AVCH. O Stroke é a revista de neurociência mais importante que nós temos. Então, mostrando também que há uma certa neuroproteção, principalmente dos receptores CB1, que contém, podendo, nessa situação, usar um pouco de THC para a proteção. Com relação ao Parkinson, aqui uma pena que a professora Soraya Ismail não pôde vir, ela é ex-reitora da Unifesp, ela conduz duas pesquisas bastante importantes, são projetos temáticos com cannabis medicinal, e uma das teses publicadas pela professora Soraya Ismail foi exatamente uma fase 2 de uso de cannabis para pacientes com Parkinson na Escola Paulista de Medicina, mostrando que o tratamento para sintomas motores não é muito bom, mas os outros sintomas, como por exemplo ansiedade, sono, etc., traz a sua evidência do uso do cannabis medicinal. Aqui para dentistas, trabalho duplo cego prospectivo com balme, creme transcutâneo da região do masseter, e comparando a eletromiografia do músculo masseter com e sem o uso do cannabis medicinal transcutâneo, mostrando melhora em até 70% da redução da intensidade da dor e da contratividade do músculo masseter em disfunção de ATM. Todos vocês vão receber essa nossa biblioteca,
uma biblioteca que tem 1.200 artigos, quais 4 e 5, não vou mandar quais 1 e 3, porque tem mais de 5.000 e é uma porcaria se a gente for avaliar para os nossos pacientes, tá bom? Vocês vão receber. Com relação à segurança e monitorização, este é o produto que a gente tem de Gold Standard, que é um óleo super puro, é aquele óleo que espreme da planta e invasa, chamado óleo Full Spectrum. Na nossa Anvisa, nós temos os fitoterápicos, temos alopáticos e nós temos uma terceira categoria, que são os derivados de cannabis. Então, esse é um óleo derivado de cannabis, podemos chamar fitoterápico, porque todo o processo de obtenção do óleo é exatamente parecido com fitoterapia. Você espreme a planta de forma orgânica, com um CO2 supercrítico, consegue obter esses resultados. Qual que é a diferença entre os óleos? Então nós temos o óleo Full Spectrum, que é esse macaquinho mais primitivo que tem, que nada mais é que o óleo que contém todos aqueles canabinoides, todos os terpenos, todos os flavonoides, todos os ácidos graxos. E isso vai ser importante porque todos esses componentes juntos vão ter o chamado efeito cognitivo ou efeito entourage, que vai ser importante na hora que nós vamos escolher a dose que nós vamos dar para os nossos pacientes. Então, o óleo mais primitivo, mais simples, que é aquele óleo extra virgem, é a hora que você espreme a azeitona, sai o óleo, é o óleo chamado Full Spectrum, que contém a árvore mais frondosa, que contém os melhores frutos, que tem o menor preço e que tem o maior poder de healing, que é o poder de tratamento. Quando nós passamos e precisamos tirar, por exemplo, um componente, como por exemplo clorofila, se você precisar tirar a clorofila, você vai passar por um processo fabril. A clorofila pode causar algumas alergias. Ou se você precisar tirar o componente de THC, né? Porque o Full Spectrum tem até 0,3% de THC, lembra? Que é do creme. Se eu precisar tirar o THC, ele vai ser um óleo trabalhado na indústria, ele vai ser um óleo mais manipulado, menos potente e mais caro. E toda vez que eu passo por um processo fabril, por exemplo, que eu quero isolar um componente, eu quero isolar somente o CBD, quero isolar somente o canabigerol, que é um outro canabinoide, quero isolar somente o CDN, eu passo então a um outro processo fabril e passo então a ter um óleo puro, isolado, mais fraco, mais caro, porque ele passa por vários processos fabris e com menor poder de tratamento. E aí, chegando nos sintéticos, que é a indústria farmacêutica, que acaba gerando um óleo extremamente mais caro, extremamente menos potente, podendo gerar até 10 vezes menos potência. E por que eu tenho que levar em consideração tudo isso? Porque os óleos que não são full spectrum, portanto sintéticos, isolados e broad spectrum, têm o chamado alvo terapêutico. O que é o alvo terapêutico? É o efeito bifásico. Eu começo a dar a dose para o paciente e ele melhora o sintoma. Eu aumento a dose, melhora mais o sintoma. Eu aumento a dose, melhora mais o sintoma. Chega uma hora que eu dou uma dose, o paciente continua com algum sintoma, eu aumento a dose, o sintoma volta. Só acontece isso para os óleos broad spectrum, isolados e sintéticos. Porque para os óleos full spectrum, toda vez que eu aumento a dose, melhora o sintoma. Eu aumento a dose, melhora o sintoma. Eu aumento a dose, melhora o sintoma. Então, chegou no limite, o paciente mantém o sintoma, eu tenho que manter um medicamento de farmácia. Lembre, isso é adjuvância. Entendeu? Então, o full spectrum passa a ser o nosso, que é o nosso macaquinho, né? Passou a ser o King Kong. Passou a ser o nosso óleo Gold Standard. É um óleo de escolha. Primeiro por ele ser mais barato, primeiro por ele ser de alta potência. E os óleos menores, o óleo Gold Spectrum, que é mais trabalhado, 2 a 4 vezes menos potência. O óleo puro isolado, 3 a 6 vezes menos potente. E os óleos sintéticos, até 10 vezes menos potentes. Por que é importante isso? Porque isso afeta a dose e o preço. Com R$250, tratando um paciente com 50 mg de full spectrum, para o mesmo tratamento do mesmo sintoma, eu vou ter que gastar R$6.000 por mês tratando com sintético.
e gasta 900 mil com por isolado. Como é que eu vejo a diferença entre os óleos? Tem tantas empresas, são 200 e poucas empresas no Brasil que estão autorizadas a importar para o Brasil. A gente entra aqui no site Lista Verde, que é um site conduzido e dirigido por jornalistas independentes. Elas ranqueiam todos os óleos importados para o Brasil. E quando, por alguma razão, eles não estiverem aqui, vocês vão lá na lupinha, digitem o nome do óleo que vocês querem, ele vai aparecer. E você tem todos os tipos, broad spectrum, full spectrum, isolado, e você vai ter a classificação objetiva de todos os óleos. O que é a classificação objetiva? Saber se o óleo, a avaliação geral, ele tem boas práticas de fabricação, se ele está regulado, se ele tem importação real, rastreabilidade das sementes das plantas, se ele tem ausência de pesticida, ausência de metal pesado, todo o perfil de terpenos, canabinoides e assim por diante. Então, todos os óleos de alta qualidade precisam trazer isso no QR Code do seu rótulo. O paciente precisa colocar a câmera no QR Code e vai aparecer a análise laboratorial daquele lote com todos os perfis, terpeno, ausência de metal pesado, ausência de pesticida, ausência de resíduo solvente, assim por diante. E, obviamente, no Brasil nós temos possibilidade de inúmeros outros óleos. Não tem só o full spectrum. Tem o full spectrum, broad spectrum, isolado. Tem óleo com 60% de CBD, 40% de THC. Tem óleo para veterinário. Tem óleo íntimo gel, que é o óleo íntimo para uso, as mulheres usam para síndrome seca, ou para síndrome de Sjögren, ou para pós-radioterapia ginecológica. Nós temos melatonina com CBD para sono, os balmes e os cremes. Passei um pouquinho do horário, né? Mas foi 20 minutos, certo? Agora os contatos. Antes, eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida. Sempre tem. Eu sempre falo para os meus residentes o seguinte: quando alguém dá uma aula, se não vier com pergunta, ou é porque a alternativa A sabe tudo, ou a alternativa B que não sabe nada. A chance de ser a B é enorme, né? Parabéns, Camilo. Sensacional. Acho que é um tema muito discutido. Eu sei que nós já estamos isso numa prática clínica já há algum tempo, mas para muitos aqui é novidade, né? Então, antes de abrir, eu queria comentar. Você me comentou aqui na chegada, você trouxe o seu chicote. Eu falei, não, eles estão aqui para provar. Eu não sou tão ruim assim, sou? Não sou. Não sou tão ruim assim. Então, na maioria dos estudos disponíveis na literatura, foram realizados em indivíduos abaixo de 60 anos. Como é que você vê isso? Esses óleos são ótimos em que sentido? Para candidatos para uso de óleos tópicos para esses indivíduos acima de 60 anos, talvez? Nós não usamos óleos tópicos. O óleo tópico seria o balme, que seria o creme, né? Então, eu queria responder falando assim: todo mundo está tomando vinho aqui. Vinho, ninguém separou a uva. Ninguém separou o terroir. Vinho é vinho. Mas se eu for mais específico, eu posso falar: eu quero um vinho Cabernet Sauvignon, ou quero um vinho branco, quero um vinho tinto. Para os óleos de cannabis, Ricardo, precisa ter a mesma coisa. Não existe padronização do tipo de óleo usado na literatura. Você tem óleo na Bexone, que é um óleo que é 50% THC, 50% de CBD. Tem muito óleo sintético na literatura, mas não tem tanto óleo de estudo full spectrum. Então, para padronização de estudos de boa qualidade, você deveria se usar um tipo de óleo. E a resposta à sua pergunta existem sim estudos em andamento com pacientes acima de 60 anos. Quando se abre no clinicaltrials.gov
o Clinical Trials mostra estudos em andamento para oncologia, que lembrando, a adjuvância não é tratamento de câncer, mas ajuda com um pouquinho de THC ajuda na melhora, por exemplo, do apetite, pacientes caquéticos com câncer, ajuda na dor crônica oncológica em pacientes com câncer mais velho. Nós temos um estudo aprovado em parceria com o Dante Pazanese, já passou pelo CEP Connect e em breve traremos resultados para vocês. A indústria dentro dessa área entende que essa droga pode ser sempre como concomitante, ou existem dados que ela alone pode mostrar um resultado interessante? Como monoterapia? Como monoterapia. Não, monoterapia é somente para síndromes convulsivas infantis refratárias. E aqui cabe uma coisa importante. Para crianças, somente pediatras, neuropediatras, neurocirurgiões e neuroclínicos podem prescrever. Quem não é pediatra, não pode prescrever para criança. Por quê? Porque nós não sabemos ainda, Ricardo, os efeitos a longo prazo do uso dos canabinoides sobre o sistema nervoso central das crianças. Então, este uso precisa ser balanceado. Qual que é o risco e o benefício do uso? Obviamente, se eu tenho 60, um filho, um parente, um paciente com 60 convulsões por dia, existe um benefício do uso, porque o canabinoide vai diminuir as convulsões para 1 ou 2 por semana, permitindo sim o desenvolvimento do sistema nervoso central. Agora, nenhuma outra terapia, o canabinoide, qualquer que seja ele, é monoterapia, sempre coadjuvante. Sempre. Perfeito. Te preocupa quando chega uma paciente que em uso de canabinoides, chega para você e te procura e fala: doutor, eu engravidei. Esse cenário de efeito THC te preocupa? Muito boa pergunta. Para grávidas e puérperas não se prescreve nenhum tipo de canabinoide, porque não existem nenhum trabalho que mostre a segurança de não transmitir para o feto e para a criança. Então, grávidas e puérperas não. Porém, foi identificado a anandamida no leite materno como estímulo à criança para desenvolver o sistema endocannabinoide dela. Muito bem. Bom, quero abrir aqui perguntas, por favor. Deixa eu começar aqui então, só rápido com a Lídia. Parabéns, Romeu. Excelente apresentação, como sempre. Eu gostaria que você falasse sobre a possibilidade de vício. Qual o risco de ter o vício do paciente usando médio ou longo prazo produtos canabinoides? Esse é o primeiro ponto. A segunda pergunta: quando você tem a possibilidade de você tratar uma insônia utilizando outros produtos, tipo melatonina, L-triptofano com magnésio, essa é uma associação muito interessante que não leva a efeito colateral negativo nenhum, por que optar por produtos com canabinoides? Bom, primeira resposta com relação ao vício. Lembrando que nós estamos falando de hemp ou cânhamo. Cânhamo não gera nenhum tipo de vício. Pode tomar litros de cânhamo, o que mais vai acontecer como efeito colateral é você dormir bastante. Nós tivemos um caso aí do César, um paciente com evoluído, câncer evoluído. Um dia a mulher dele liga e fala assim: César, ele está dormindo faz 15 horas, o que eu faço? Diminui a dose. Então não existe vício. Porém, 95% dos pacientes que vão precisar do óleo de cannabis vão usar óleo full spectrum com até 0,3% de THC. Os outros 5% que podem precisar de um pouco de THC, o controle precisa ser muito próximo do médico, ou do dentista, ou do profissional da saúde prescritor. Precisa estar muito próximo do paciente, porque 5 miligramas por dia de THC já dá um efeito extremamente confortável. E 5 miligramas representam 4 gotas.
4 gotas por dia, tá bom? Obviamente que o paciente pode, nessa situação, num eventual distúrbio esquizofrênico, que pode ser desencadeado pelo THC, pode ter distúrbios bipolares desencadeados por THC em alta dose. Por isso que o médico precisa estar próximo da família ou do paciente. Portanto, o THC continua com os mesmos riscos. Hiperemese, aumento da pressão arterial, taquicardia, possível síndromes bipolar, doenças bipolares, etc. E esquizofrenia. Com relação à sua pergunta, sono. Bom, é uma possibilidade. Quando você usa medicamento de farmácia, você está sujeito a diferentes tipos de efeitos colaterais, né? O efeito colateral que o cannabis pode dar, o hemp, eu estou falando de cânhamo, tá? É você ter um sono infantil sem pesadelo. Quer dizer, vai depender do médico também. Eu prefiro usar um medicamento natural, que não teve nenhuma passagem pela indústria farmacêutica, ou eu posso usar uma coisa que vem da natureza, orgânico, extremamente puro, e que é um efeito que provavelmente o paciente nunca foi estimulado. Uma vez o sistema endocannabinoide estimulado, ele fica ávido por novos estímulos. Você acende uma luz que até então você não acendeu. Pode ser que você trate de outras coisas tratando o sono. Normalmente são situações inflamatórias, com síndrome do intestino irritável. Já existe tratamento associado para Crohn, estava conversando sobre Crohn e doença síndrome do intestino irritável. Tá bom? Então, todas as patologias inflamatórias cabem aí. Lembrando que o T-helper 17 e o T-regulador, eles agem no processo inflamatório. E o canabinoide, ele tende a bloquear o T17. O T-helper 17 é bloqueado pelos canabinoides. Viu? Lembrando que o CD4, ele é a origem do T-helper e do T-regulador, né? Vem da mesma origem. Doença autoimune. A autoimunidade vem do T17. Usava tudo e fazia separação dos sintomas. Bem molhou. Mas as incretinas, essas 17 e G17 e H17, aumentam a recepção cérebro-palúnica cerebral. Por isso que para a ansiedade é interessante não necessariamente fazer doutor, no caso que você estava falando. Agora eu quero só fazer uma pergunta. Não seria interessante discriminar em termos de marketing a maconha? A gente vive uma geração, eu vim para cá hoje, meu filho falou, pô, finalmente vocês vão discutir a maconha, pai. Pessoal, maconha é um nome... Não. A gente sabe que não tem nada a ver, mas não só nós sabemos. Só nós aqui e olhe lá. Então, não seria interessante, em termos de marketing, de televisão, já que o canabidiol, ele vem da maconha, ele é uma fração da fração, porque senão não tem sempre esse ideologicamente, estruturalmente, politicamente, socialmente. Você tem toda a razão, só se consegue isso de uma maneira, educando. Como é obrigatória a prescrição no Brasil, nós não temos uso da cannabis recreativa, né, ainda, mas como é obrigatória a prescrição, nós temos a função de educar os profissionais da saúde de forma correta. Não temos nenhuma intenção de fazer divulgação de XYZ empresas. A ideia é que todos os colegas, dentistas e profissionais da saúde entendam a diferença entre os óleos, mas que eles falem sempre cannabis. Cannabis é igual ópio. Você não usa opioide? Nós usamos canabinoides. Então, precisa sempre manter essa palavra, tirar a palavra jocosa maconha, porque maconha é coisa de rua. E você não sabe o que tem misturado lá. E nós não defendemos nada fumado ou inalado. Isso é proibido no Brasil, é proibido nos Estados Unidos, é proscrito.
pelos governos o uso de qualquer coisa inalada ou fumada. Pois é. Tem alguma experiência no uso desses produtos em wasting syndrome, por exemplo? Não tem. Não tem e não li a respeito também. A gente, uma proposta terapêutica para pacientes com wasting em HIV. Eu vou também procurar ver. na oncologia, né? É que não é óleo, eu queria ouvir um pouco, eu estou aqui inclusive por causa disso, Tá. que é uma das condições clínicas mais difíceis de ser trabalhada em AIDS, e a gente, como está voltando tudo de novo. O uso da cannabis com THC dá um incremento bastante importante na fome, né? E permite, mas eu vou procurar ver, mas eu desconheço algum projeto que esteja em andamento. Pois não, doutora. Parabéns, Romeu, Anitta. Tudo bem? Romeu, eu tenho uma pergunta. Quando alguém começa a fazer o uso do CBD, quanto tempo em média demora para fazer um nível sérico e começar a você ver os sintomas ou o que você Excelente está pergunta. determinando evoluir? Excelente pergunta. Normalmente é entre 5 e 7 dias para que os receptores canabinoides estejam cheios. Então, por que nós não começamos então com uma dose de ataque alta? Existe essa possibilidade. É porque 10% dos pacientes são super sensíveis aos canabinoides. Então, às vezes você faz uso de pouca quantidade, 5, 10 miligramas por dia, o paciente tem um efeito colateral, como por exemplo fadiga ou sonolência excessiva. Mas normalmente entre 5 e 7 dias para início da perda do sintoma que ele está tratando. Tá, e esse CBD, ele não vai causar tipo um barato? Não. Ele não tem efeito no sistema dopaminoide nenhum. Pode tomar 2 frascos, que não vai dar. Você sabe algum trabalho, César, de HIV com... César vai responder. Pois passa o microfone para ele que ele vai saber. Tudo bem, pessoal? Sentei aqui para a vela do Romeu. Eu acho que o Romeu não tem experiência também nos pacientes com HIV/US, mas é uma das indicações, como para espasticidade muscular, esclerose múltipla, para ganho de peso no paciente com HIV, com ganho de peso e redução de opioides em pacientes oncológicos também. Então é uma boa indicação. Começa também com óleo full spectrum, mas talvez os pacientes com HIV precisem de um pouquinho mais de THC. Um pouquinho mais de THC, às vezes é 1%, 2%, 2,5%, 3 miligramas, 4%, risco baixíssimo de causar dependência química. Lembrando que menos de 1% de THC nos óleos é um risco baixíssimo de dependência química, acima de 1%, mais ou menos 15% de risco de dependência química se o uso é crônico. Então tem boa indicação, sim. Obrigado, César. Um de 15 ml vai custar cerca de 490, 500 reais, que dá para 45 dias de tratamento. De boas empresas, né? Isso com o espectro de boa empresa. Agora, sim, se for na farmácia... Por exemplo, se eu for tomando tenho a receita médica, vou viajar, eu posso comprar? Se você tiver a receita médica e o país tiver autorização para uso, você não pode ir para o Oriente Médio. Por isso que o Oriente Médio não depende da receita brasileira, depende da legislação do país que você está migrando. Não se esqueça. Se o país tiver aceitação da cannabis medicinal, sim, desde que você viaje com a sua receita. A mesma coisa volta para o Brasil. Se a receita for exatamente naquela marca, naquele produto, e você traz aquele produto que está escrito na receita, você pode vir com bagagem acompanhada. Agora, viajar para o Oriente Médio, isso é tráfico internacional de drogas. E aí, a gente vê hoje nos Estados Unidos aquelas lojas gigantescas, tem chocolate, você pode matar. Não, elas
o mercado americano é gigantesco, tanto para a parte recreativa quanto para a medicinal. E você tem de tudo. Aqui no Brasil não está regulado, por exemplo, nada comestível ainda. Tá? Mas pode ter. Acho que é um futuro breve, vai ser algo comestível. Para que você possa ter uma liberação mais lenta, lógico, mas acho que é o próximo passo. Isso é um business, né? Romeu, parabéns pela palestra. Obrigado. E assim, partindo do princípio que eu não entendo muito pouco de cannabis, eu não entendo quase nada e quero me tornar um prescritor de cannabis. O que eu tenho que fazer? Qual que é o primeiro passo? O que eu faço? Sei lá, faço um curso? Tem alguma coisa? Bom, eu quero comentar com vocês que nós já estamos na terceira jornada de canabinoides medicinais da Associação Paulista de Medicina. Foi semana passada. Vamos ter o curso agora, já tivemos de Santos, a Associação Paulista de Santos. Temos a Associação Paulista de Ribeirão Preto, Marília e São José do Rio Preto. Os cursos são super frequentes. No último slide tem um site, vocês podem acessar, tem curso, acho que todo mês tem um curso voltados para profissionais, é super completo, vai desde o básico até o super avançado. Ele dá os detalhes do como prescrever, quais são os detalhes da diferença entre os óleos. Eu dou esse curso com... Esse curso, pelo final ali onde se apresentou o último slide ali, Isso. tem como acesso. entrar. Vocês vão receber, eu vou dispor essa aula para todo mundo, então vocês vão ter acesso e fiquem à vontade, pode mandar WhatsApp, e-mail no grupo, eu mando para vocês. Acho que tem um próximo agora, amanhã tem um. Amanhã tem um. É online amanhã. Pode falar para a Mari dá uma mensagem para vocês. E aí a gente pode conversar, eu passo a programação de curso para vocês também, para ajudar o Romeu. Romeu, parabéns, excelente apresentação. Você estava falando comigo, você fez uma apresentação estilo titular. Muito bom mesmo. Eu passo lá no Encore? Com louvor e distinção. A minha pergunta é a seguinte, eu tenho duas experiências, uma boa e uma ruim. Uma com uma criança, você não abordou o assunto, talvez por distração minha eu não prestei atenção, mas você falou alguma coisa sobre autismo? Não falei sobre autismo, mas eu vou falar. Autismo não é... A canabinoide não é tratamento para autismo, porque senão você dá para a família uma esperança que não existe. O que o autismo ajuda? Ajuda no controle da agressividade e no controle da homeostase das crianças autistas, tá bom? Isso é real. A doutora Ana Rauni é super especialista, ela é uma neurocirurgiã que trata autismo com cannabis, com um pouquinho de THC para a criança, mas o mais importante é o controle da agressividade. Então, estou te perguntando sobre esse assunto porque eu tenho uma criança cardiopata que o pediatra tratou o autismo dela com canabidiol e ela teve um impacto muito bom. Muito bom e foi positivo o resultado. Mas concordo plenamente. É só uma questão de a gente não dar a esperança para a família, porque o autismo, Renato, como todo mundo sabe, não é tratado com canabidiol. E quando você fala, tem um tratamento novo, a família fala, vou curar. E não é verdade. Né? É um adjuvante do tratamento do autismo. Está indo super bem, as pesquisas estão andando super bem. A Ana Rauni está voando com isso. Tem o tratado de cannabis que ela escreveu agora, juntamente com vários outros autores, inclusive o Câmara. E acho que vale a pena o uso da cannabis para autismo, desde que controlado dessa maneira. O meu outro caso, que foi um pouco decepcionante, foi o Alzheimer. Você tem algum comentário sobre o tratamento para Alzheimer? Muito bem. As síndromes demenciais, a cannabis medicinal, ela age como uma neuroproteção. Nenhuma doença demencial vai regredir com o uso do Alzheimer. Porém, as pesquisas mostram, e o uso em pacientes com demências e Alzheimer mostra um delta T maior para a evolução da doença, Renato. Então, não é que o paciente vai reverter o sintoma, mas a evolução fica mais demorada.
desacelera a evolução da doença. Essa é uma situação real e bastante bem vista. Doutor Romeu, tudo bom? Aqui? Tudo bem? Parabéns pela palestra, ela foi muito, muito boa. A minha pergunta era outra, mas agora eu estou pegando o ensejo do Dr. Renato sobre autismo. Muitas crianças autistas têm aquele reflexo de gag e seletividade alimentar. Sim. O canabidiol, ele consegue melhorar o reflexo de gag? Consegue melhorar. Nossa. E aí a minha pergunta, que daí entra mais na minha área, né? O canabidiol versus a buclina, tem alguma coisa a respeito? Ele é melhor? Ele é pior com o efeito... Não tenho essa comparação. Não tenho como te dizer. Mas o senhor vê ganho de peso no paciente oncológico? Com THC, sim. Melhora tanto em oncológico quanto em paciente com HIV. Então, a metabolização hepática? Hepática. Para pacientes com insuficiência hepática, a gente normalmente, antes do início do tratamento, pede enzimas hepáticas e faz o controle regular mensal. Se bem que, para dar alteração hepática usando o canabidiol, você precisa de doses extremamente altas quando, por exemplo, analisado em ratos. Em ratos precisa de 730 mg por quilo de peso para dar uma alteração hepática. E mesmo assim é uma pequena alteração hepática. Não precisa. A única interação medicamentosa relevante é varfarina. Aumenta o risco de sangramento, pessoal. Então, tem que ter um controle bastante rigoroso quando faz associação com varfarina. Romeu, excelente apresentação. Muito obrigado, viu? Aprendi bastante. Em relação a síndromes demenciais, o uso do CBD, ele é melhor o CBD puro ou com THC? Sempre full spectrum, porque você vai ter todos os 70, 80 canabinoides, todos os flavonoides, efeito entourage, portanto neuroproteção. O que parece dar melhor neuroproteção não é o CBD, é o CBG, é o canabigerol, que é o precursor do THC. É o precursor do THC. Então o canabigerol parece ter um melhor efeito neuroprotetor. Já existe no mercado inúmeros produtos com canabigerol puro, tá? E ele tende a ter uma melhor neuroproteção. Mas de forma geral, primeiro, full spectrum, podendo associar o óleo com THC à noite. Ok. Em relação ao uso em pacientes, muitos aqui estão obviamente estão preocupados que o paciente, seria interessante que ele ganhasse peso. Nós, endocrinologistas, o paciente, para ele ganhar peso, a gente não gosta muito, né? Aí, qual seria a melhor indicação para evitar ganho de peso e se você vê na sua prática ganho de peso? Para uso de full spectrum, não ganha peso, perde. Perde peso? Tem tratamento, já existem protocolos em andamento para tratamento de obesidade em associação com as injeções que os endocrinologistas sabem, com perda de peso. Você melhora a ansiedade, exatamente. Obrigado. Essa é. Professor, parabéns. Muito interessante aí a discussão, a apresentação do assunto. Eu sou nutricionista. E aí, vocês estavam conversando aí sobre aumento ponderal, redução ponderal, né? Eu gostaria de saber se, quer dizer, eu não conheço na literatura estudos em longo ou em grupos populacionais maiores mostrando a perda de peso e manutenção de um peso saudável, adequado, com o uso do canabidiol. Como monoterapia? Como monoterapia. Não existe isso. Não existe nenhum trabalho que fale como monoterapia, tem toda a razão. Agora, o uso associado como controle de ansiedade e mais importante,
quando você tem homeostase e melhora do processo inflamatório intestinal, você tem invariavelmente perda de peso. E existe um outro efeito colateral que nós não falamos aqui, que é a diarreia. Quando o paciente é um óleo, né? Então, portanto, pode desencadear diarreia, um óleo mineral pode desencadear diarreia, vegetal, desculpa. Portanto, nessas situações, nós não mudamos a dose. Nós mantemos a dose, damos algum probiótico e o paciente volta, mantém a mesma função. Mas a evidência, a medicina baseada em evidência do uso dos canabinoides full spectrum para pacientes em obesidade é a perda de peso. Porque a minha grande preocupação é a difusão desse tipo de terapia, por exemplo, sem um acompanhamento médico. Mas não como monoterapia. Monoterapia, esqueça. É jogar dinheiro fora. E não tem nenhuma evidência, então você não vai ter como respaldar isso para o seu paciente. Obrigada. Doutora Cairala. A doutora Cairala estava na PM, estava na jornada da PM. A aula é muito mais longa e os convidados deles são espetaculares, né? Nós tivemos alguns convidados brilhantes, né? A doutora Tânia Rossi, que é neurocirurgiã, especialista em dor crônica do HC. Tivemos o Dr. Wellington Brits, CMO do Instituto Butantan, e um dos maiores pesquisadores de cannabis medicinal no Brasil. Vai estar na EAD Medic, que está gravando semana que vem. A doutora Lívia Clemente, que é biomédica, é bióloga e é atual uma das mais importantes neurocientistas da Santa Casa de São Paulo. Falou do sistema endocannabinoide. Tem vários trabalhos em andamento, excelente palestrante também. Excelente. É que eu e a Lívia estávamos conversando e eu queria a sua opinião a respeito, porque eu achei muito interessante isso que nós falamos. Não seria estranho que nós, humanos, inclusive os animais, tivéssemos um sistema tão complexo, que envolve uma sinalização no corpo todo, única e exclusivamente para ser acionado por uma plantinha? Será que não tem muito ainda que a gente desconhece que vai... Tem razão, né? Na verdade, existem outros receptores vaniloides que também são canabinoides. Então, não são só esses dois receptores, tem vários outros. No total, acho que na aula da Lívia deixou bem claro, os receptores vaniloides também são receptores canabinoides. Portanto, nós temos aí quase 10 receptores. E temos aí a produção dos endocannabinoides. Nós descrevemos 2, mas tem já outros também, que estimulam os receptores vaniloides. Por outra via, aquela via complexa que foi descrita, que você lembra da aula da Lívia, é uma via tão complexa, com tantos receptores, e cada dia que passa você descobre um. Agora, uma coisa interessante, quem hoje for procurar sobre anandamida, vai ver que o cacau estimula a liberação de anandamida. O cacau 100% estimula. Então, assim como o zendo. Mas tem razão, a gente vai procurando, a ciência é assim, né? E a questão daquele trabalho também que ela colocou, que a gente, quando faz o exercício físico, acha Exato. que fez... O exercício físico, a endorfina acompanha a anandamida, estimulando. Isso está naquele trabalhinho dos ratos, né? Eu acho que tem muita coisa ainda que a gente ainda vai vão descobrir desse sistema. São quase 6 mil trials em andamento, viu, pessoal? Quase 6 mil trials em andamento no mundo de canabinoides. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela aula. Obrigado. Para nós que somos recém-formados e estamos começando agora, foi muito importante, porque lembra muito do futuro da medicina. A minha dúvida, o senhor comentou dos efeitos colaterais. Para pacientes que têm doenças crônicas como hipertensão, diabetes, o que o senhor observou na prática médica dos efeitos colaterais? Quando você... Minha outra dúvida seria quais são as principais contraindicações para o uso do canabidiol para os pacientes? Bom, obrigado pela pergunta. Se nós falarmos de cânhamo, né, que é aquela planta que tem até 0,3% de THC, os efeitos colaterais mais importantes vão ser sonolência excessiva, fadiga e diarreia.
Às vezes cai um pouquinho a pressão, às vezes, mas são esses três. O que acontece quando existe sonolência excessiva ou fadiga? A gente diminui a dose. É só diminuir a dose. Não existe uma contraindicação específica. A contraindicação mais importante é o uso de varfarina, que faz uma interação medicamentosa e aumento do risco de sangramento. Então, nessa situação, a gente precisa ter um controle muito próximo. Quando você inclui o THC, portanto, com óleos acima de 1% de THC, que já dá os efeitos, já vai estimular o sistema dopaminoide e assim por diante, o controle precisa ser muito próximo, porque todos os efeitos colaterais, hipertensão, taquicardia, hiperemese, até tendência suicida pode acontecer. Então, risco de esquizofrenia. Então, este controle com óleos com mais de 1% de THC tem que ficar na cola do seu paciente. Exato. Muito amitriptilina, exatamente. Romeu, parabéns, gostei demais. Parabéns, gostei demais. Estou saindo daqui sem preconceito com relação a esse medicamento. A minha pergunta é o seguinte: você falou que o óleo pode ser associado com a melatonina. A melatonina hoje ela é regulada. Mesmo assim, eu preciso de uma prescrição médica para comprar melatonina com óleo? Não, melatonina não. Você precisa da prescrição para o óleo de cannabis. Mas você falou do óleo com a melatonina. Para isso, como é um componente, é um composto que leva produto derivado de cannabis, precisa de receita. Tá, e aí, por exemplo, se eu faço uso de melatonina, então eu quero experimentar, associar melatonina com óleo. A sua empresa, ela tem esse produto. E aí, por exemplo, eu tomo 5 miligramas de melatonina. O que seria uma prescrição com a melatonina associada ao óleo? É a prescrição do tratamento do sono. Você vai continuar com a melatonina vai induzir o sono e o canabidiol, o cannabis, full spectrum, vai fazer você ter um sono, você não acorda durante a noite, perde os pesadelos, você volta a ter aquele sono infantil mesmo. E os amigos podem prescrever pra gente? Pode, né? Obrigada. Você quer fazer uma... De repente pode desencadear uma esquizofrenia, uma psicose, coisa assim. Tá. Se desencadeou, eu interrompo o tratamento, a pessoa para de ficar esquizofrênico ou desencadeia e porque esquizofrenia parece assim, ligou na tomada, você nunca mais ele é droga dependente, né? Nas avaliações psiquiátricas, quando você tem droga dependente, você cessando o uso do medicamento, você cessa a crise. Esse é o grande mal. Mais alguma pergunta? Vai lá, Gigi. Doutor, parabéns pela aula. Obrigado. A gente queria saber em relação aos pacientes com alguma doença psiquiátrica, esquizofrenia, tem alguma contraindicação? Sim. Essa é uma contraindicação para o uso de THC. Se for para o uso do cannabis full spectrum, não tem contraindicação, porque ele não vai ativar o sistema dopaminoide, nada disso. Agora, com THC, há contraindicação clássica, não se usa. Mas tem uma vantagem, tem algumas outras terapias, pessoal. A gente está falando só de canabinoide, existem outras terapias. E vai ser uma futura aula, que são os psicodélicos. Psicodélicos vai ser um outro capítulo, onde é uma terapia real, não é adjuvância, terapia definitiva. É um outro capítulo. Nós vamos ter que falar, mas também tem contraindicação para a esquizofrenia. Tá?
Não, o Brasil não produz. Algumas associações de pacientes têm autorização ou liminar para produção. Só que, quantos laboratórios o Brasil tem para análise do óleo? A gente tem que ter um laboratório para analisar, né? Quantos laboratórios o Brasil tem? Nenhum. Como é que eu, sendo uma associação, vou produzir um óleo e dar para o paciente se eu não sei o que tem dentro? Tem que ser importado. A melhor qualidade é desde que venha com análise laboratorial dupla ou tripla, sendo 2 internas e uma externa. Então tem que ter análise. Não pode dar para o paciente algo que você, por exemplo, tenha um resíduo solvente. Tem resíduo de butano. Pode dar, você não sabe o que aquilo vai gerar para o teu paciente. Então, os óleos, acreditem se quiser, eles estão bem próximos dos preços que estão nos Estados Unidos. E cada vez lá, concorrência sim. Quanto mais concorrência tem, maior a qualidade, menor o preço. Doutor, uma pergunta, não sei do microfone porque é rápido. Se o paciente se declara usuário do fumígero, ele é candidato à terapia? Sem dúvida, é o que eu falei. O THC, ele ocupa o receptor CB1 como agonista, porém o CBD, ele ocupa o receptor como prioridade. Ele tira o THC e ocupa o lugar. Então, é o que eu falei bem no começo da palestra. Qual que é a terapia para paciente que chega intoxicado com cannabis de rua no pronto-socorro? Dá óleo de CBD. Não, você tem que ir tratando até ele perder os sintomas. Tem cálculo que tem uma tabelinha, um cálculo por peso. O peso afeta a dose, extremos de idade afetam a dose, as urgências afetam a dose. Existe dose de ataque, que a gente faz em pronto-socorro. 70 quilos, mais ou menos. Para full spectrum, ela vai começar usando 8 miligramas por dia, que dá mais ou menos 4 a 5 gotas. Cada gota tem 1,5 miligramas. Então, a gente divide a primeira dosagem à noite. A partir do terceiro dia, você progride a dose a cada 3 dias. A partir do terceiro dia, 2 tomadas no dia. Na hora do almoço e à noite. A partir do 14º dia, 3 tomadas no dia, porque a dose já aumenta também. Doutor, em relação à concentração maior do THC para rigidez de esclerose múltipla, é uma indicação clássica? Perfeita, super clássica. As mais importantes revistas que vocês vão receber, os artigos de maior impacto, são da esclerose múltipla. Então, a rigidez da esclerose múltipla, o uso do nabixilone, que é um óleo que é meio a meio, né, 50-50, o chamado Chemovar 2, Quimiovariante 2, ele é super bem indicado para esclerose múltipla. Muito bem indicado. Obrigado pela pergunta. Muito obrigado. Mas vai ter que ir junto, viu, Gil? Vai ter que ir junto com alguma outra droga de base aqui. Ah, sim. Não é monoterapia. Não dá pra fugir de uma droga do natalizumab como o rituximab. O que acontece é que, na maior parte das vezes, quando se associa o cannabis, você consegue tirar a polifarmácia em até 70% das vezes. Isso. Quer dizer, consegue reduzir drogas de farmácia em até 70%. Mais alguma pergunta? A questão do TH, tudo bem? Então, logicamente que vai com atividade inflamatória, mas você vai ter que carregar com alguma outra droga associada, senão ele sozinho não vai ter como. É a mesma história. Eu vou perguntar aqui para o Romeu. A grande dificuldade nossa no cenário, já é uma grande dificuldade, vocês veem isso no nosso ambulatório de fibromialgia, é muito difícil esse paciente. Então só um comentário, Romeu, fui dar uma aula em Assunção, num congresso de clínica médica, e aí um professor da faculdade me encontra, doutor Golria, não sei o quê, posso te fazer uma pergunta? Vou falar em português, mas ele virou e falou assim, nossa, eu tô com um caso lá na oficina, uma história, dolor, para nós outros basta, fibromialgia. Então, para nós outros, um critério. Dolor, para nós outros basta, fibromialgia. Então, assim, a gente vê uma dificuldade muito grande nesses pacientes, porque
A, B, C, D de drogas, e aí aonde aquele paciente te procura e fala, nossa, essa droga não é a droga de escolha? Não sei, talvez sim, mas o que eu vou tirar da A, B, C ou D para associar ou entender que a monoterapia sozinha não vai levá-la por si só? A primeira que, bom, sabem que a primeira terapia que se tira é o opioide. As grandes empresas, a USADA, a WADA, são as agências antidoping americanas e mundiais, já permitem o uso dos canabinoides para esportes, né? Tivemos aí na Olimpíada de 2 anos atrás o uso dos canabinoides. E então, ATP, MMA, PGA Tour, que é de golfe, que mais, César? Além desses aí, tem vários, ciclismo, todos eles têm usado, a natação, tem usado como substituto de opioide os canabinoides. Essas agências defendem o uso. Então, a primeira que a gente tira é o opioide. Depois palpar, é um teste terapêutico. Também a gente pensa da mesma maneira. Se remove e vai fazendo a avaliação. No protocolo que a gente fez com um grande operador de saúde aqui, paulista, de tratamento de dor crônica oncológica refratária, a gente removia opioide 20% por semana. Fazer uma remoção, uma progressão da dose. Acaba sendo. A gente acabou não evoluindo com esse daí porque eles tiveram um probleminha no governo, né? Por causa do Covid. Acabou não evoluindo, eles bloquearam os protocolos. Mas estava super bem desenhado, a gente mandou para outra operadora e acabou sendo aprovado na plataforma brasileira. Essa é uma resposta que a gente tem dos outros trabalhos, eles não evoluíram. Então, a gente tem da literatura a resposta de redução do uso de opioides em cerca de 20%. A gente copiou da literatura, né? E um dos maiores centros de medicina canabinoide do mundo, pessoal, John Hopkins, tá? John Hopkins tem um dos melhores centros de... Stanford também tem. NYU também tem. Sírio-Libanês também tem. Entre outros. Então, todos esses centros, o que mais tem respaldo e trabalhos com Qualis 4 e 5 é John Hopkins. E ele fala exatamente dessa redução de 20% por semana. A gente fez um copy-paste, né, deles. Mais alguma pergunta? O meu, take home message. Bom, não tenham preconceito, primeiro. Não é para... isso não é panaceia. O canabinoide não trata tudo. Mas vocês precisam ter no seu cabide, no seu guarda-roupa, os óleos de canabinoides, o mais importante, full spectrum, como adjuvância. Acredite se quiser, existe uma melhora até mesmo psicológica. Recentemente, nós tivemos num evento e tinha um colega nosso, bastante obeso, com todo o respeito que eu tenho ele, e ele falou assim, eu quero experimentar uma gotinha desse óleo. Aí eu peguei uma gotinha, só pingou uma gotinha no dorso da mão dele. Passou 10 minutos e ele falou, já estou sentindo, tô. É um efeito psicológico. Me perguntaram aqui se vai ter prática depois da aula teórica. Vai ter um curso prático no ADMedic, lá do pessoal da ADMedic, a partir do dia 12 de setembro. Aí vai. O clube do charuto seu vai ser mudado, viu? Para o clube canabediol. Muito obrigado pela paciência, obrigado pelo excelente palestra. Obrigado.